Olá, eu sou Karina Zampini, essa é a Isabelle e essa é a Amanda. A Amanda é de 6 anos e a Isabelle tem 3 anos. Hoje eu convidei várias mamães e futuras mamães para contar um pouquinho para vocês a experiência sobre a amamentação. Nós estamos encerrando agora a comemoração da 28ª semana da amamentação. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Leilane Lobo, mãe da Laurinha, de 1 ano e 10 meses. E nessa semana da amamentação, eu queria contar um pouquinho de como foi a nossa trajetória, nosso percurso, o que aconteceu, para inspirar vocês, para informar vocês. Oi gente, meu nome é Mila Cristi, eu sou atriz, sou mãe do Arthur, que tem 7 anos. Olá pessoal, eu sou Flávia Baraque, estou aqui com a minha filha Bela. Eu quero contar para vocês como que foi a nossa experiência com a amamentação. Eu sou a Thaís Massa, mãe da Júlia, de 17 anos, e do Max, de 6 anos. Olá, meu nome é Bruna Pinheiro e eu sou cantora e tô grávida do Benjamin. Olá, tudo bem? Me chamo Cecília Paterno, faço parte do Team HMS e fui convidada para falar um pouco sobre a semana de amamentação, na verdade, sobre a conscientização sobre a amamentação. E por que me chamaram? Porque eu tô agora no momento gestante, estou com 21 semanas de gravidez, ou seja, um pouquinho mais da metade. Oi, eu sou Ceci Barbosa do time HMS, sou mãe de Gael de 1 mês e meio e tô muito feliz de vir contar para vocês a minha experiência desse momento incrível e essencial que é a amamentação. Oi meninas, meu nome é Thaís Figueiredo e eu faço parte do time da HMS. E a HMS me convidou para conversar um pouco a respeito da minha experiência com a amamentação. Eu amamentei no peito minhas 2 filhas, né? Primeiro a Amandinha, depois a Isabelle. Com a Amandinha foi bem difícil a primeira amamentação, né? Então, aquela dificuldade de o leite vai sair, não vai sair, tá pegando direitinho, não tá. Ela ficou uns 3 dias chorando bastante, levei pro hospital super preocupada, achando que tivesse com alguma coisa, e no fim eles me orientaram que ela não estava mamando o suficiente. Mas eu tinha tanto leite que empedrou. E aí isso dificultava a pega dela, né? No bico e aí a amamentação correta. Aí ela aprendeu a mamar direitinho, eu também retirei bastante leite, eu tive a grande felicidade de conseguir doar leite, eu tinha muito leite. E além do que era suficiente para ela, a gente ainda doava, né, Amanda? Para outras mamães, outros bebês que precisavam de leite materno. E depois veio a Isabelle. A Isabelle é a grande responsável pela linha vegana, né, na HMS, porque a Isabelle, com 40 dias de vida, apresentou sangramento nas fezes. E alguns dias depois eu fui descobrir que era o meu leite que passava alergênicos para ela e que causavam esse sangramento. Quando eu descobri isso, foi uma grande dor, né? Foi um grande sofrimento de saber que o meu leite fazia mal para minha filha. E aí eu resolvi encarar isso de uma forma que a gente tinha que achar uma solução, né? E ao invés, né, de eu oferecer um leite artificial para ela, essas fórmulas, que no caso dela teriam que ser essas fórmulas de aminoácido, né? Nem poderia ser proteína. Eu resolvi que eu ia amamentar ela e que eu ia fazer toda a dieta que fosse necessária para conseguir amamentar a Isabelle. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui. Mas foi um período de muita privação. Eu tive uma privação, além de alimentar, uma privação social também, porque eu não consumia um copo de água na casa de alguém, ou em qualquer lugar comercial, né, um restaurante, um shopping, eu não consumia nada com medo que pudesse estar contaminado com alergênico. A Laurinha, ela sempre teve uma pega muito boa, desde o primeiro, assim que ela nasceu, ela já veio direto pro peito. E já teve uma pega linda, apesar que mesmo assim meus seios feriram, eu tive que fazer aquele processinho com laser e depois disso tudo bem, assim. Eu sempre busquei muitas informações com a minha pediatra, conversei com algumas consultoras de aleitamento materno, eu acho isso bem importante. Você que vai ser mamãe, você recém-mamãe, é bem importante isso. Até pra ver se a pega tá bonitinha, tá toda certinha, pra você não sofrer muito.
Mas para mim, o mais difícil de toda a amamentação foi a pressão psicológica do ter leite suficiente. Saiba que o leite, o nosso peito, ele não armazena o leite. Ele produz na hora da mamada do bebê. E isso demorava a entrar na minha cabeça. Mesmo assim, quando a Laura tinha uns 4 meses de idade, eu, juntamente com a pediatra, detectamos que eu estava com uma produção um pouco abaixo do esperado. O ganho de peso dela não estava sendo suficiente. E a gente passou a introdução da fórmula. E o que foi muito legal nesse período, eu sofri muito, porque eu tinha um grande sonho de amamentar exclusivo até os 6 meses de idade. Foi um apoio que eu tive de toda a minha família, principalmente do meu marido, que foi, assim, fundamental. É fundamental que os papais dê esse apoio para a mãe, porque é uma pressão psicológica muito grande a amamentação. Talvez essa seja a parte mais difícil da amamentação. Seja essa dúvida de se você está tendo um leite correto, forte e suficiente para o seu filho. Eu sou super a favor da amamentação, porque eu acho que a amamentação, ela previne várias doenças e também as bactérias, né? Muita gente acha que é só fortalecer a criança e é muito mais do que isso. Se você pesquisar um pouco, a gente, né, consegue entender que previne contra diarreias e várias outras infecções. Então eu sou super a favor. E eu vou contar um pouco para vocês de como é que foi esse meu processo de amamentação. O início, bem no comecinho, eu fiquei muito confusa, porque eu fui super mãe de primeira viagem, assim, sabe? Eu queria ter experiência de tudo, inclusive eu nem tive babá, eu tive o meu marido me ajudando. No comecinho mesmo, lá na maternidade, eu tava sem saber absolutamente nada, eu tinha feito um curso lá de pais, e uma amiga me deu um livro que se chama A Bíblia do Bebê. E lá eu tirei as minhas dúvidas e os passos que a gente deve seguir se tiver dificuldade, mesmo se não tiver dificuldade, para amamentar. Eu tive o apoio do meu marido na gravidez e na amamentação. Foi muito importante. Depois que nasceu o bebê, ele ficou junto o tempo todo. Tava na hora do parto. Aliás, o parto foi um parto muito lindo. Um parto normal e humanizado, com bola de pilates, músicas de relaxamento. Meu marido estava do lado. Nossa, tem uma cena da minha cabeça assim que não sai, que é a coisa mais linda, que o banho na verdade a enfermeira que dá, né? A maioria das pessoas deixa só a pediatra mexe ou a enfermeira mexe no bebê, mas a enfermeira deixou ele pegar o bebê e colocou uma toalhinha quente, assim, como uma fraldinha, assim, bem fininha, em cima do bebê. O bebê relaxou, ele parou de chorar. Então eu vi aquilo, assim, o meu marido ali dando banho no bebê. Eu falei, nossa. E até hoje, meu filho tá com 7, é o pai que dá banho. Então eu acho isso maravilhoso. Na amamentação, a importância do parceiro é imprescindível, porque a criança sente que tem gente junto, que você tá bem, que você tá segura e que também você pode revezar um pouco, né? Porque a gente tem que dormir. Quanto mais você descansa, mais leite você tem. Desde o início, essa é uma preocupação muito grande, né? Se a gente vai conseguir amamentar, porque realmente é muito difícil, mas é possível, né? E é indispensável, a verdade é essa, né? Filha! E aí, gente, no início a minha preocupação era grande porque eu já passei por 2 cirurgias no meu peito, né? Eu já fiz redução mamária e depois eu botei prótese mamária. Eu já vi muitas pessoas amamentarem com prótese sem problema nenhum, mas o que me preocupava mais era a redução do tecido mamário, né? Eu tinha muito medo de ter tirado assim uma quantidade de glândulas que comprometesse a produção do meu leite. Mas enfim, eu me dediquei muito. Eu fiz tudo o que me indicaram em relação à pega, tanto é que eu não tive nem ferimento, não tive problema quanto a isso, não. Mas Bela, com 20 dias, com 15 dias de nascida, ela não tinha recuperado o peso que ela tinha perdido quando saiu da maternidade.
e aí me foi orientado incluir a fórmula, né? E isso me deixou muito, muito triste, porque eu gostaria muito que ela ficasse exclusivamente no leite materno. Mas, de tudo, a gente tem que achar, assim, que graças a Deus existem outras formas de alimentar nossos filhos, né? E eu comecei a introduzir a fórmula como complemento, e a gente fez de várias formas para que ela não pegasse a mamadeira de primeira, assim, no primeiro momento, para ela não confundir os bicos, né? E eu passei por aquele processo de sondinha, fiz relactação, demos no dedo, enfim, a gente fez o que a gente pôde, né? Mesmo com a minha produção já comprometida, porque ela realmente não era assim uma produção, né, muito grande. Eu nunca tive problema com empedramento de peito, meu peito nunca vazou, porque eu acho que eu atribuo isso à redução mesmo, né, do tecido mamário. Mas o que eu aprendi com tudo isso é que, apesar da dificuldade, né, desde o início, e a gente ter tentado de tudo, eu não me arrependo, porque mesmo ela não tendo ficado muito tempo com leite materno exclusivamente, eu acho que o pouco do leite materno já é muito importante. Apesar de todas as dificuldades, né, eu acredito que é o melhor que a gente pode fazer naquele momento ali, mesmo que eu gostaria de ter ido muito mais, mas graças a Deus eu consegui fazer os 3 meses. E aí depois ela acabou fazendo confusão de bico, porque ela pegou a mamadeira e aí ela não quis mais o peito. Mas eu também já tava com muito pouco leite, e ela precisava, né, de um volume maior de leite. Ela já tava ficando maior, já tava mais espertinha. E ela custou pra recuperar o pezinho que ela perdeu, mas graças a Deus tá aí, ó, fortona, né, filha? Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído com vocês. No início a gente sente um pouco de culpa, mas eu falei que se a gente não pode fazer o melhor, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. A amamentação pra mim foi a parte menos confortável de toda a gestação. Tive um pouco de dificuldade, muitas dores, peito rachado, mastite. E eu nunca me senti muito à vontade com esse ato, né? Eu acho que as pessoas romantizam muito a amamentação, e pra mim era uma coisa um pouco desgastante. O meu fluxo de leite era muito bom, eu tinha livre demanda para os meus filhos. O Max amamentava durante muito tempo, ele ficava até 2 horas no meu peito mamando. Eu emagreci muito, era muito desgastante pra mim. De vez em quando eu precisava pedir alguma coisa salgada, que minha pressão até caía. Sempre tomei o cuidado de tomar muita água durante esse período, e fiz algumas pequenas restrições de alimentos que pudessem causar cólica no bebê. Acho que amamentar é uma coisa muito instintiva, eu não vejo como um bicho de 7 cabeças, que tenha muito segredo. É claro que eu acredito que tem algumas informações que são importantes, mas eu acho que é algo simples. Sei que muitas vezes as nossas expectativas são muito diferentes, né, da realidade, mas eu acho que independentemente disso, a gente tem que continuar sonhando e projetando, né, o que a gente quer pra nossa vida. E sobre a amamentação é tudo muito novo pra mim, né? Eu tô lendo muito sobre o assunto, conversando com amigas que já passaram por isso, que estão passando atualmente por isso, né? E eu vou seguindo meus instintos também, né? Claro, eu gosto muito de ler sobre o assunto, de ouvir opiniões diferentes, porque eu acho que dessa forma eu vou moldando, né, o que eu acredito, o que eu sou, as coisas que eu vou fazer, como eu vou agir em cada situação. E nesse momento, a minha maior vontade é amamentar o meu filho até 1 aninho pelo menos, vamos ver se vai dar certo. E eu acredito que o leite materno é perfeito e que tem todos os nutrientes que um bebê precisa, né? Mas eu acho que a melhor forma de nutrir é o amor. Então, embora essa seja a minha expectativa, tá tudo bem se no meio do caminho as coisas mudarem, né, por algum motivo. Mas de qualquer forma, o que mais importa é que eu não vejo a hora de ter essa primeira conexão com o meu filho, que é através da amamentação. Gestação em si é muito individual e particular. Então eu acho muito legal. Eu mesma dividi todo o meu processo, eu fiz fertilização in vitro, passei por 2 fertilizações in vitro, engravidei, perdi e agora engravidei, tá indo tudo bem, graças a Deus. E a minha sensação é de que eu vou ter um processo tranquilo, calmo, de adaptação na amamentação,
mas eu não acho que é um conto de fadas. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que os seios, o mamilo podem rachar, eu sei que dói, eu sei que algumas mães não conseguem produzir leite. Então, assim, eu acho que a diferença da maternidade hoje em dia para a maternidade de antigamente é que hoje a gente sabe todas as possibilidades que podem acontecer durante o processo de amamentação. Então, se por um acaso rachar o meu mamilo, ou se por um acaso a Isadora, né, que é o nome da minha filha, não conseguir se amamentar, se alimentar corretamente, se ela tiver dificuldades, eu sei que é normal. Eu sei que esse processo é normal. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? Que nem todo mundo consegue amamentar, não é fácil, mas é extremamente importante que a mãe tente, né? Que a mãe se esforce. Como vocês devem saber, a gente tá no Agosto Dourado e essa semana, até 8 de agosto, a gente tá num turbilhão de informações sobre o assunto, que é um desafio tão grande para todo mundo e poucas pessoas sabem disso. A gente se prepara durante toda a gestação para o dia do parto, aquele dia maravilhoso, e esquece da amamentação. E na realidade a gente espera que vai ser uma coisa instintiva, que o neném já nasce e a gente já sabe fazer tudo. E na verdade você e o seu bebê estão aprendendo também, né? A amamentação é um momento muito especial entre a mãe e o filho e muito importante que aconteça. Então, lógico que eu sei que tem gente que não consegue, que não pode, e você não é menos mãe porque não consegue, mas acho que vale a pena a gente se munir de informações e se empoderar. Eu sempre falo essa palavra em relação às informações, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais segura a gente fica. Desde o começo, desde quando eu engravidei, eu tinha certeza na minha cabeça que eu queria e iria fazer de tudo para duas coisas: um parto normal e uma amamentação eficaz. E nem tudo saiu como planejado. Eu tive um parto lindo, mas a amamentação foi bem difícil. Então eu super entendo e já vou avisando que não é lá um mar de rosas, tá? Eu tive muita dor durante a minha amamentação. O meu bico, ele não tinha um formato que favorecia a amamentação, assim, era difícil o Henrique pegar no bico, machucou bastante, sofri bastante com o machucado, não tive problemas de empedrar, não tive problemas de inflamação, mas tive baixa produção de leite. Tentei de tudo que vocês imaginar. Sucção do bebê, maquininha, tomei medicamento, enfim, 1001 fórmulas, receitas, canjica, chá, leite, litros e litros d'água. Infelizmente, eu tive que complementar com o Henrique, mas eu consegui amamentá-lo até o 5º mês com o pouquinho que eu tinha, e que já é o suficiente, né? Porque você consegue passar os anticorpos, substâncias que você só tem e produz no leite materno. Esse é o nosso papel hoje em dia como mulher, como formadora de opinião, e gostaria de parabenizar a HMS por essa atitude, né? Coletar esses depoimentos e dividir isso com o mundo. A amamentação, como eu chamo, vai muito mais do que só o peito. É um amor, é um carinho, é um afeto. Então, isso a gente teve de sobra. Eu dei a mamadeira a partir dos 4 meses, mas como eu falei no começo do vídeo, ela amamentou... Olha aqui, filha. Ela amamentou, ela mamou até 1 ano e 6 meses. E isso, assim, foi fundamental para a criação do nosso vínculo. Então, eu tô aqui para reforçar o quanto a amamentação materna é importante. Não é só alimentar, né? É oferecer carinho, é oferecer tudo que você tem de amor, de força, de poder através do seu seio, através do alimento que sai do seu corpo para o seu filho. Você cria um vínculo com eles, assim, que é inexplicável e que vale cada sacrifício, que vale cada noite não dormida, que vale cada banho mal tomado.
Vale qualquer dieta ou qualquer necessidade que seus filhos tenham. Vale cada segundo de tudo que eu vivi nesse processo de amamentação com elas. Então você, mamãe e futura e recém-mamãe, fica tranquila, confia no seu corpo, confia na natureza, que vai dar tudo certo. Eu só queria finalizar para todas as mães que estão pensando em amamentar e as que estão pensando em não amamentar. Existem muitos passos que a gente pode fazer em descobrir o que a gente tem de problema ou não na amamentação. Eu acho muito importante a informação e a gente entender quais as maneiras que a gente tem de aumentar o interesse do bebê pela amamentação. Porque isso é um ciclo que a mãe também fica mais à vontade e com menos problemas e o bebê fica mais interessado. Então você tem várias dicas que a gente pode seguir com tranquilidade para poder fazer isso. Essa é a minha dica para vocês, a superação da dificuldade. Isso é o principal para a amamentação. Tá bom? Um beijo, boa amamentação.